Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal sobre o Livro dos Espíritos, transmitido aqui através do canal do NEP Paulo de Tarso. Estamos iniciando agora o nosso estudo de número 76 e continuamos a estudar a segunda parte do Livro dos Espíritos, essa segunda parte que nos leva a estudar o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Estudaremos hoje as questões que vão de 456 até 466. Nós já fizemos uma breve introdução à questão de número 456, seguida, pela 457 e 458 no estudo anterior. No entanto, vamos retomá-las de forma bem rápida, falar mais um pouquinho de passagem ainda sobre esse início do capítulo 9, e aí sim, vamos até o item 466. Portanto, hoje nós repassaremos o item faculdade que têm os espíritos de penetrar os nossos pensamentos e vamos começar o item influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Eu digo que vamos apenas começar esse item porque ele vai até a questão de número 472. E hoje nós vamos estudar até a questão de número 466, ok? Vamos lá então, vamos à nossa prece inicial e a partir dela nós podemos começar o nosso estudo. Vamos lá. Vamos então nesse momento, todos nós, com os pensamentos voltados à imagem do nosso amado Mestre Jesus, rogar ao Divino Amigo que esteja conosco, unindo o nosso grupo em pensamentos, em sentimentos, proporcionando para todos nós a oportunidade de renovar os caminhos das nossas existências, em acordo com os ensinamentos dos espíritos superiores nas obras de Kardec e com o seu próprio Evangelho de Luz. Muito obrigado, amado Mestre, e que assim seja. Então, amigos, nós retomamos agora o nosso estudo. Vamos aqui ao comecinho, do capítulo 9. No estudo anterior, nós escolhemos fazer aquela passagem pelas questões 456, 57 e 58, antes de começar aqui, terminando esse primeiro item, antes de começar a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, e assim nós deixamos para trás a apresentação em si do capítulo 9, Esse capítulo 9, nós dissemos já anteriormente que ele é um capítulo que agora vai falar sobre a influência espiritual na vida material. E no capítulo 8 nós estudávamos justamente o contrário. O espírito estando na matéria e agindo, influenciando no plano espiritual. Agora nós trocamos o ponto de vista daquelas duas fases da existência, que são citadas aqui no Livro dos Espíritos. O espírito vive duas fases, uma fase na vida corpórea, outra fase na vida extracorpórea. Pois muito bem, sendo assim, víamos como o espírito estando encarnado age do lado de lá, e agora o contrário. Como nós estando encarnados, percebamos, que o ponto de vista é sempre do espírito encarnado, estando aqui e atuando do lado de lá. Agora nós estamos aqui recebendo influências do lado de lá. Esse ponto de vista é importante de ser observado. Claro, espíritos desencarnados sabem como influenciam, fazem isso o tempo todo. Agora, o importante para nós que estamos aqui encarnados, sabermos sobre esse processo, as suas variáveis, as suas principais características, o que decorre desses processos. É isso que Allan Kardec vai tratar nesse capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Olha só, saindo desses dois primeiros itens que nós já iniciamos, olha o que decorre deste processo de intervenção dos espíritos no mundo corporal. As possessões, por exemplo. É estudado o item convulsionários. Será que as convulsões têm alguma participação dos espíritos? A gente vai descobrir. Afeição que os espíritos votam a certas pessoas, como acontecem os laços de afeição. Mas
mais do que estudar as influências talvez perniciosas, né, como as possessões, estudaremos também a questão dos anjos da guarda e dos espíritos protetores. Então, coisas que decorrem, né, dessa intervenção dos espíritos ao mundo corporal. Olha lá, pressentimentos, nos acontecimentos da vida, nos fenômenos da natureza. Em todos esses âmbitos existem essas intervenções no mundo corporal. Então, uma olhada rápida aqui no índice do capítulo 9 já nos permite um vislumbre de tudo aquilo que é possível por causa da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E um pouquinho de tudo isso que a gente vai estudar. Muito bem, perdão. Eu prometi que nós faríamos uma breve passagem ainda, mais uma vez pelas questões 456, 57 e 58, para a gente retomar um pouquinho o fio da meada, né, para a gente ter um ponto de partida bom para o estudo de hoje. Então, olha lá, faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Nós vimos aqui, né, alguns princípios importantes. Os espíritos veem aquilo que nós fazemos. Eles têm, digamos assim, acesso ao plano ao plano corpóreo. Eles podem ver. Ao contrário de nós que estamos encarnados e a não ser que sejamos médiums ostensivos, não temos consciência do que acontece do lado de lá o tempo todo. Para os espíritos é mais fácil o contrário, não é? Estando eles desencarnados, conseguem ver o plano material. Princípio perfeitamente coerente com os ensinamentos que já foram expostos aqui no Livro dos Espíritos. Lembremos, os espíritos têm faculdades melhores e mais aguçadas do que quando estão encarnados. Então, o que os impediria de ver o mundo material, que é em si mais grosseiro do que o mundo espiritual? Nada, não é? Então, aqui um ensinamento perfeitamente coerente com princípios anteriores. Sendo assim, o mundo espiritual é inacessível para os nossos sentidos obtusos. O contrário, não. Para eles, o nosso mundo não é inacessível. Né? É um mundo perceptível, é um mundo que eles podem, é, que eles podem ver. Então, primeiro princípio aqui, né? O mundo material é acessível para eles. Eles podem ver naquilo ao que eles voltam a sua atenção, como a gente explorou no estudo anterior. Na questão 457, voltada a atenção para a questão dos pensamentos, que é o tema mesmo, né, que está sendo estudado aqui, os pensamentos. Então, eles podem conhecer os nossos pensamentos, até os mais secretos? Sim, chegam a conhecer com uma grande intimidade, né? Com mais intimidade do que nós mesmos, às vezes. Esse é o princípio que está aqui na questão 457. Olha só, os pensamentos. é, Kardec precisa fazer a pergunta aqui, pois se na 456 o que está em questão é o mundo em que a gente vive, o mundo corpóreo, os pensamentos poderia ser uma outra situação, porque estando o espírito encarnado, né, preso num corpo físico, alguém poderia imaginar, bom, estando a alma enclausurada, talvez o pensamento também estivesse nela enclausurado, inacessível para outras pessoas e para espíritos. Bom, a gente já viu também que não é esse o caso, pois até mesmo entre encarnados existe uma certa transmissão de pensamento, como a gente já estudou. Então, se o princípio é o seguinte, o pensamento não está preso ao corpo físico tal qual a alma, e nem a alma tão presa quanto a gente pensava. A gente viu no capítulo anterior justamente a possibilidade da alma atuar no plano espiritual estando encarnada, né? Então, dois princípios aqui. Os espíritos veem o plano corpóreo e eles têm acesso aos pensamentos dos encarnados. E, por fim, uma última questão na qual Kardec pergunta o que pensam de nós, os espíritos. Qual é a avaliação que eles fazem de nós? O que acham da nossa existência? O que eles avaliam, né, a respeito de cada um de nós? A interpretação deles sobre nós.
E aí a gente viu que isso depende da elevação do grau moral desses espíritos que estão nos observando e tendo relações com a gente. Tendo essas relações através do pensamento. Então, olha só, é, as relações podem ser diversas, mas elas existem, tanto no nível corpóreo quanto no nível do pensamento. E agora sim, então, a gente pode entrar no item de hoje. Tendo feito essa passagem rápida, né, pelas três primeiras questões do capítulo, só para a gente poder pegar aquele impulso e seguir adiante com o estudo. Então vamos lá, hoje nós vamos estudar até a questão de número 466. Isso porque a gente separou aqui as questões de Kardec em pequenas temáticas, como a gente está acostumado a fazer. Então, da questão 459 até 63, está sendo estudada justamente essa questão íntima da mistura, da mescla do pensamento entre encarnados e desencarnados. Olha aqui, ó. A primeira pergunta é se existe influência em nossos pensamentos e atos. Olha o assunto surgindo das perguntas, né? De par com os pensamentos que nos são próprios, existem alguns que nos são sugeridos, né? Então a gente tem pensamentos próprios e outros que não são nossos. Como a gente pode distinguir os pensamentos que são nossos daqueles que não são? Veja, a temática está dada aqui, né? É essa mistura, essa mescla de pensamentos. E assim vamos até a questão de número 463. Em questão 464 até a questão 466, que é a última que a gente vai estudar hoje, nós temos o estudo voltado um pouco mais à questão moral, a questão que o tema que está dirigindo aqui as questões de Kardec e as respostas dos espíritos superiores é a questão do bem e do mal. Olha aqui, ó. Como a gente pode distinguir se é um bom ou mau espírito que está sugerindo o pensamento para a gente? Porque eles nos induzem ao mal? Por que Deus permite isso? Então a gente vai ver aqui que a questão do mal e do bem está sendo abordada aqui nessas questões que vão de 464 até 466. Então esses são os temas que a gente vai estudar hoje aqui no Livro dos Espíritos e, né, sobre os quais nós vamos nos concentrar, né, para que a gente possa pensar com bastante propriedade sobre tudo isso que Kardec está ensinando. Como ponto de partida, eu gostaria de dizer o seguinte: esse estudo é extremamente importante para nós, porque ele diz respeito à essência da nossa vida terrena. Nós, seres humanos, que antes avaliávamos que o nosso, que a nossa consciência, que a nossa capacidade de pensar era completamente escondida, né? Era algo completamente íntimo. Aqui nós temos mais uma vez o nosso mundo sendo é, ressignificado pelo Livro dos Espíritos. Nós estamos virando o nosso mundo outra vez pelo avesso, né? Pensávamos que era de um jeito e não é. Descobrimos que compartilhamos nossos pensamentos com outros seres encarnados. E agora estamos descobrindo que o nosso pensamento é aberto para o plano espiritual. Então, não é algo tão íntimo quanto nós pensávamos. E agora estamos descobrindo algo que é de uma importância ímpar para as nossas vidas. Esse estudo é um estudo ímpar, é um estudo que talvez aqui eu arrisco dizer o tema mais importante para a vida terrena que o Livro dos Espíritos apresenta. Claro, no sentido de autoconhecimento, né? No sentido das relações com o plano espiritual. Porque antes do Livro dos Espíritos não imaginávamos que seria assim. E agora, precisando levar isso em consideração, nós temos que tomar providências para as nossas vidas. Cuidar intimamente do âmbito do pensamento.
Porque antes nós achávamos que o nosso pensamento era só nosso e que ele tinha poucas consequências. Agora não. Agora essa percepção mudou. E ganhando, assim, trazendo para essa faculdade do pensar uma importância que antes nós não dávamos. E hoje nós sabemos que a nossa sociedade vive às voltas com grandes problemas que são relacionados ao pensamento. Os consultórios de psicólogos, os consultórios de psiquiatras, de pessoas voltadas à psicanálise, estão todos lotados. É difícil conseguir um horário. Para quê? Para se estudar a psico, né? A psique, para se estudar o pensamento, para se estudar como nós estamos avaliando, como nós estamos interagindo com a vida no que diz respeito à questão do pensar. Então, sempre insistindo ainda um pouco, né? O livro dos médiuns diz que o espírito é o pensamento. Já citamos essa passagem aqui por diversas vezes, insistimos muito com ela, definindo ali o que é o espírito pela sua característica principal, que é pensar. Então, a nossa essência é pensamento. Muita atenção a esse estudo que nós estamos começando, porque ele diz muito sobre a nossa vida e ensina muito para a existência terrena. Vamos lá. Questão então 459. Kardec vai abrir esse estudo perguntando sobre a influência nos dois campos já abordados anteriormente, né? A influência dos espíritos em dois campos que nós já estudamos. Olha aqui, ó. Pensamentos e atos. Como assim dois campos que nós já estudamos? O campo íntimo de cada um de nós, o mundo interior, o mundo do pensar, e o mundo onde acontecem os atos. O mundo da ação, o mundo terreno, o mundo corpóreo. Pensamentos e atos. Os espíritos veem o que fazemos, eles veem os nossos atos, eles são capazes de ver o plano material? Sim, são capazes de ver, né? Questão 456. Iniciando a 459, agora Kardec quer saber mais. Eles influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos? Aqui estamos começando a estudar o grau de influência, o grau de relação ao qual nós estamos sujeitos em relação ao plano espiritual. Será que nós estamos isolados do plano espiritual? Já sabemos que não. Já sabemos que não há isolamento entre os dois planos da vida. Que a gente tem o plano material e o plano espiritual em constante contato. E agora, né? E o grau de influência? Agora a gente vai aprender sobre o grau de influência. A resposta diz que eles influenciam sim em nossos pensamentos e atos muito mais do que a gente imagina, a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha que resposta essa do Livro dos Espíritos. Eles influenciam em nós a tal ponto que, na maior parte do tempo, de ordinário, são eles quem nos dirigem. São os espíritos quem nos dirigem. Então, qual é o grau de influência? É alto. É um grau alto de influência, um grau muito alto de influência. Né? Por isso dizíamos, né, a importância da consciência que nós temos agora sobre o nosso pensamento. A importância do controle que a gente precisa ter sobre o nosso pensamento já começa a emergir da questão 459, que é a primeira do estudo, né? Bom, e a gente vai lembrar, assim, pelo menos de passagem, que o meio de influência é a transmissão do pensamento. E que o pensamento se transmite através do fluido que nos envolve, que envolve a todos nós, tanto seres encarnados quanto desencarnados, que é o fluido universal. Lembramos, né? Estamos envoltos por perispírito, vivendo no fluido universal. E é através do fluido universal que o pensamento se propaga. Então, se propaga tanto para encarnados quanto para desencarnados, e aqui se estabelece, então, a ligação entre eles.
O espírito não, perdão. Leon Denis, na obra O Invisível, capítulo 8, no qual ele fala sobre as leis da comunicação espírita, nos ensina que essas leis de atrações e correspondências regem todas as coisas. É vibração atraindo vibração similar, aproximando, vinculando almas, corações e pensamentos. Leon Denis nos diz que nossos maus desejos, nossas concupiscências, criam em torno de nós uma atmosfera fluídica impura, propícia à ação de influências da mesma ordem, ao passo que aspirações nobres atraem salutares vibrações, as irradiações das esferas superiores. Eu quis citar essa passagem de Leon Denis para que a gente tivesse a consciência de que nós temos responsabilidade sobre a influência que os espíritos têm sobre nós, porque nós atraímos aqueles espíritos que têm afinidade conosco, com aquilo que estamos pensando, com aquilo que estamos criando em nosso pensamento. E precisa ser assim. Leon Denis nos diz, nesse mesmo texto, que este é o princípio da evolução. Porque a evolução está na capacidade que a gente possui de assimilar essas forças para que a gente possa conseguir elevação, mediante o auxílio, obviamente, dessas forças, né? Tanto quanto resistir a influências ruins. Então, olha só, o princípio do progresso do espírito está no seu pensamento, está naquilo que ele produz em seu âmbito íntimo. A partir dessa consciência e a partir da utilidade disso, né, para que isso serve? Serve para o nosso progresso. Por que tem essas inter-relações? Para o nosso progresso, mas não só para o nosso, né, para o progresso mútuo. Aqueles que nos influenciam também são forçados a progredir quando travam relações conosco. Então, atenção com as influências que a gente tem, porque a gente não consegue estar livre da influência do plano espiritual. A influência do plano espiritual é aquela que nos dirige. Só que a gente é capaz de escolher com qual influência nós nos afinizamos. E, portanto, escolher quem é que vai nos dirigir. Se vai nos dirigir por uma estrada mais difícil ou se será por uma outra estrada mais fácil, no que diz respeito ao nosso caminho de progresso e de felicidade. Basta a gente. Esse não é um ensinamento assim com o qual nós estamos tendo contato unicamente agora. Jesus já nos advertiu sobre isso, quando, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a gente pode ler no versículo 41, a frase de Jesus que diz: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha só, o versículo de Jesus, claro, estou tirando um pouquinho do contexto aqui, né, da história, para a gente poder ter assim um proveito grande daquilo que Jesus está dizendo no começo da frase, né? Vigiai e orai. É preciso vigiar o tempo todo e a oração está intimamente ligada ao pensamento, como a gente sabe, né? A oração é o pensamento que se eleva ao plano espiritual, é o pensamento que sublima, é o pensamento que entra em contato com aquele ser ao qual ele se dirige. Uma oração, é isso. Está assim definida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. A oração é o pensamento se comunicando com o ser a quem ele se dirige. Então, se a gente está conversando com Deus, estamos nos comunicando com Deus. O Pai está ouvindo. Se estamos transmitindo o nosso pensamento a Jesus, ele está recebendo. E assim por diante. Então, orai e vigiai. Aqui as primeiras orientações para a gente poder começar a cuidar do nosso pensamento, né? E a gente sabe que oração não precisa ser aquela oração longa, aquela oração decorada. Não, não precisa. No momento em que a gente está ali identificando que precisa
readequar o pensamento. Que a gente está vivendo uma dificuldade, que a gente está com um sentimento ruim, uma simples frase como: meu anjo da guarda, me dá uma força aqui que eu estou precisando, já é o suficiente. E manter o pensamento no nosso anjo guardião, e assim aquelas más vibrações vão se diluindo, vão se dissipando, a gente vai se vendo livre delas. Assim para com tudo na vida, para com as nossas más inclinações, para com as tentações que a gente acabou de citar aqui na passagem de Jesus, né, no Evangelho de Mateus. Então, assim, né, é uma introdução muito forte essa da questão 459 e uma advertência, né, muito poderosa para nós encarnados. São os espíritos que ordinariamente nos dirigem. Vamos continuar a desenvolver as ideias com Kardec, né? Bom, então isso quer dizer que, de par, junto com o nosso pensamento, tem alguns que não são nossos, tem alguns pensamentos que nos são sugeridos. É interessante, né? Bom, se eles influenciam nos nossos pensamentos e atos mais do que a gente pensa, e notando, né? Pensamentos e atos. Acho que faltou comentar isso. Por que que eles influem em nossos atos? Porque influem em nosso pensamento. Não há ato que não tenha passado antes pelo pensamento, nem que seja pelo âmbito do instinto, né? Mas passou antes pelo espírito o ato. Então, influenciando no pensamento, influenciam também nos atos. Né? Não é que nos pegam como marionetes e fazem que a gente faça as coisas. Não, não é isso. Até certo ponto, até o ponto dos processos lá, né? Mas na vida em geral, a gente vai estudar os processos aqui, as possessões daqui a pouco, mas na vida em geral, influenciam em nosso pensamento e acabam influenciando em nossa atitude. A gente está irritadiço com uma pessoa. Se um espírito com afinidade com aquela situação soprar em nosso ouvido, né, espiritual, algo como não leve o desaforo para casa, a gente já levanta a voz, a gente já, né, enfim, a discussão fica mais viva, né? Então, pensamentos e atos. Agora sim, vamos lá, 460, né? Então, bom, então tem pensamentos mistos, tem nossos misturados com pensamentos deles? Resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Né? O que é a alma? De novo aqui, né? Livro dos Médiuns. O espírito é o pensamento. Como que a gente define o espírito? Se a gente quer a definição pela sua principal característica, o espírito é pensamento. Vossa alma nada mais é do que um espírito que tem como principal faculdade a faculdade de pensar. Então, sendo assim, né, dizem os espíritos superiores, olha, não ignorais, né? Não vai pensando que frequentemente você não tem muitos pensamentos que são ali sobre um mesmo assunto e que são contrários uns aos outros. Então, olha lá. Pois bem, no conjunto deles estão sempre a mistura dos vossos com os nossos. É daí que vem a incerteza que muitas vezes a gente tem diante das coisas da vida. É porque a gente tem as duas ideias conosco, combatendo em nosso espírito, né? A ideia deles e a ideia nossa. Então, a prova que os espíritos dão aqui de que nós recebemos essa influência o tempo todo, acho que a prova mais forte, né? Podem haver outras, a mais poderosa é essa. Veja que às vezes você pensa coisas que são contrárias sobre um mesmo tema. E isso gera incertezas para aquele que está pensando, para aquele que está refletindo. Eu posso citar aqui também uma outra situação, né, em relação a isso. Muitas vezes a gente pensa alguma coisa que a gente tem vergonha de ter pensado. Mas como que eu pude pensar uma coisa dessas? Geralmente é porque o pensamento realmente não é nosso. Ele foi sugerido e a gente sente aversão àquele pensamento. Mas o contrário também acontece para as pessoas que são, é, que têm um pouco de humildade, pelo menos, né?
A gente, às vezes, descobre a solução para um problema de tempos e parece que surgiu assim do nada. Se a pessoa tem um pouco de humildade, ela fala: Olha, tive uma intuição sensacional a respeito disso, foi resolvido. Se ela é um pouco orgulhosa, né? Aí ela já parte, não, eu sou mesmo o máximo, eu resolvi, sem sequer pensar na possibilidade de ter sido influenciado. Não há problema, né? No primeiro princípio, no primeiro momento, assim. Mas seria interessante a gente começar a perceber que a gente estava em tanta dificuldade e de repente surgiu, né? Aquela resposta. Sabem que no capítulo 27 também do Evangelho segundo o Espiritismo tem um exemplo desses que eu sempre gostei muito. Kardec coloca ali o exemplo de uma pessoa que está andando no deserto, perdida, completamente perdida, próxima a desfalecer. E aí, de repente, ela olha numa certa direção e pensa assim: eu vou andar para aquela direção ali, vamos ver o que acontece. E em pouco tempo ela vê um oásis, tem água, refaz suas forças e sobrevive. E aí Kardec escreve na sequência, né? Olha, se for uma pessoa humilde, dirá: Deus me ajudou. Né? Agora, se for uma pessoa orgulhosa, dirá: eu tenho um senso maravilhoso de direção no deserto. Né? Então, atenção, meus amigos, olha aqui, a gente vai aprendendo, né? A, a perceber que o campo aqui da nossa consciência é muito mais amplo do que aquilo que a gente pensa, né? Inclusive, o Espírito Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, escreve um texto belíssimo, que tem o título Espelho da Vida. Ele define a mente, não o pensamento, hein? A mente como sendo o espelho da vida. E digo não o pensamento, porque para definir a mente, Emmanuel vai dizer que o espelho da vida é a soma do coração com o cérebro, ou seja, o coração com o pensamento, né? Ele escreve assim: reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro das ondulações. O coração, portanto, faz parte disso que Emmanuel chama da mente. Sentimento faz parte do que ele chama do mundo da mente, né? E o pensamento é ali as ondulações que estão sendo criadas no cérebro, né? O centro das ondulações é o cérebro. E ali se gera a força do pensamento, que, segundo Emmanuel, tudo move, criando, transformando, destruindo e assim por diante. E ele escreve que em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Olha aqui, influência recíproca. Tudo se desloca e se renova sob os princípios de interdependência e repercussão. Então, Emmanuel está ensinando para a gente como que esses pensamentos, né, criam aquilo que ele chama de mente. A mente é uma somatória de pensamentos e sentimentos. E esses pensamentos vibrando em ondulações, repercutindo, causando interdependência, repercussão e com quem nós estamos vibrando, né? Quando nós aprendemos agora que temos pensamentos mistos, né? Pensamentos mesclados entre nós e o plano espiritual. Importante pensar isso porque a nossa criação, a nossa repercussão, a nossa criação mental, o nosso ambiente mental, que é nada mais, nada menos do que o ambiente espiritual, o ambiente que a gente cria para nós, o mundo íntimo nosso, é um ambiente criado por pensamentos e sentimentos. A mente é pensamento e sentimento. Quanta responsabilidade, né? No controle e no cuidado com essas faculdades preciosas no nosso dia a dia. Bom, então se é assim, pergunta natural de Kardec na sequência, né? Olha a sequência de ideias no texto. Os espíritos influenciam? Influenciam. Temos pensamentos mistos? Temos. Então agora como que a gente vai fazer a diferenciação? Como que a gente vai distinguir os pensamentos nossos daqueles que não são nossos, né? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Olha que outra forma de perceber, né? Primeira forma a gente viu ali atrás, agora aqui mais uma dica, né, de como perceber pensamentos que não são nossos.
Normalmente o pensamento, no pensamento a gente tem a impressão de que alguém nos fala. Isso é comum acontecer com a gente. É muito comum. Se a gente prestar atenção no nosso pensamento, a gente vai ver que volta e meia vem um pensamento do tipo assim: faça isso, fale aquilo, vá a tal lugar. Coisas rápidas, né? Mesmo para quem não é médium ostensivo. E aí, então, quando esse pensamento vem, né, com essa voz em terceira pessoa, é justamente alguém mesmo nos falando. Basta a gente fazer essa força para identificar, né? Mas acontece que a resposta nos leva para um outro sentido, dizendo que geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Então, olha só, aquele primeiro pensamento, né? Primeiro pensamento, aquele que vem primeiro, normalmente é o nosso. Então, aqui está ensinando, né? A distinção ainda. E agora sim, a partir desse momento, a resposta vai para uma outra direção, dizendo que não é do nosso, não é um grande interesse nosso estabelecer essa distinção, fazer essa diferenciação, dizendo que muitas vezes, inclusive, é útil que a gente não saiba fazê-la. E a gente vai entender isso no decorrer do estudo, né? Se a gente não souber fazê-la, a gente obra com mais liberdade. Em que sentido isso, hein? Agora a gente precisa entender bem em que sentido a gente obra com mais liberdade. A gente vai poder analisar o pensamento que está conosco, seja ele nosso ou de um terceiro, sob um ponto de vista único, um ponto de vista de ser um bom ou mau pensamento. Aí a gente tem soberania total, porque o pensamento pode chegar para mim. Agora, a análise, a avaliação e a ação que eu terei depois desse pensamento, isso é o meu livre-arbítrio pleno em ação. E a gente pode ficar muito tranquilo com isso, né? Então aí a gente vai poder trabalhar com mais liberdade. Olha só como segue a resposta, né? A resposta explica justamente isso. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então a decisão do que fazer é sempre nossa. É sempre nossa. E se a gente então tiver, né, o nosso discernimento voltado a essa questão da avaliação do que a gente está pensando, a gente vai poder decidir com plena soberania, sem perda nenhuma do nosso livre-arbítrio. Porque quando disse lá na questão 459, né, que a gente, que os espíritos nos dirigem, é porque nós temos vivido uma vida sem discernimento, sem o conhecimento dessa realidade, sem avaliar as nossas próprias ideias, sem analisar a nossa sensibilidade, sem analisar quem nós somos. Porque se a gente fizesse essas análises, a gente saberia falar, olha, eu não sou capaz de pensar tal coisa, seja para o bem, seja para o mal. Tem uma entrevista muito interessante com o cantor e compositor Almir Sater, na qual ele fala sobre a música, sobre uma música que ele compôs, né, junto com o Renato Teixeira, e, e ele conta que despretensiosamente eles pegaram um instrumento e ali em coisa de 5 minutos eles fizeram a composição, deixaram a composição ali e seguiram a vida, foram jantar, foram bater papo, sequer perceberam que a composição tinha aquele alcance todo que ela tem, né? Um alcance espiritual, inclusive. Ando devagar porque já tive pressa. Todos conhecem a música, né? E levo esse sorriso porque já chorei demais. Então, é uma letra belíssima dos dois, e Almir Sater diz na sua entrevista que, olha, não fui eu que compus aquilo. Ele sabe que teve uma intuição muito forte. Ele diz textualmente: eu não tenho capacidade para compor uma letra com essa profundidade. Né? De forma muito humilde, inclusive, o Almir Sater diz isso, e foi capaz de reconhecer. Mas por quê? Porque certamente fez essa viagem interior e reconhece os seus limites, as suas potencialidades também conhece as suas, é, aquilo que ele tem de conhecimento, que ele pode produzir, né? Porque compor musicalmente é uma música muito bonita, né? Melodicamente falando, inclusive. Enfim, mas reconhece, né?
esse princípio, essa inspiração, e sabe que talvez uma grande parte daquilo não tenha sido dele. Então é importante a gente reconhecer que nós vivemos em meio a essas ondas mentais, em meio a essas sugestões, e que a gente precisa aprender a se conectar com as melhores, né? Com aquelas que vêm de Deus, com aquelas que vêm de espíritos superiores. E para isso é importantíssimo a gente tomar cuidado com a nossa vida de relação terrena, com as nossas atitudes, atos, palavras, é, né? Tendo bom senso em tudo aquilo que a gente faz aqui na Terra. Porque é esse o caminho de purificação do nosso pensamento, né? Vamos em frente, olha lá. 462. É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram as suas ideias? Então, aqui um pouquinho mais desse grau agora, né? Esse grau de influência, esse grau em que nós somos influenciados. Ok, somos influenciados, mas existem alguns espíritos, como por exemplo os gênios, os homens de gênio, né, os homens de grande saber, esses pelo menos vão ter um pouco menos de influência ou um pouco mais, né? Depende do grau intelectual do espírito. É isso que Kardec está perguntando ali no fim, né? Se a gente prestar bem atenção na pergunta é isso, né? Qual a capacidade real dos grandes gênios? Obram sozinhos ou não são tão gênios assim, né? Tem uma influência muito forte por detrás deles. Algumas vezes elas vêm do próprio espírito, outras vezes são sugeridas. Mas são sugeridas para os que julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Então, olha só, tem um pouco de cada coisa, né? No geral, é igual para todo mundo. Tem relação com o plano espiritual, tem aquilo que é do próprio espírito. Mas vejam, né? Se são sugeridas por uma pessoa como, por exemplo, um Albert Einstein, obviamente um Leonardo da Vinci, obviamente esses espíritos estavam muito à frente do seu tempo, do tempo terreno, né? Quando encarnaram. Tinham conhecimentos que estavam muito à frente da época, de sua própria época. Como que se explica isso através da doutrina espírita? São espíritos que intelectualmente tinham conhecimentos superiores ao conhecimento terreno e que encarnaram aqui para nos ajudar a progredir no campo das ciências. Então, um Da Vinci, um Einstein, assim como tantos outros, né? Quando reencarnam, eles têm esse avanço intelectual que é próprio deles e que foi realizado já através do seu progresso, né? Então, veja, eles têm capacidade de ouvir e compreender sugestões de outros espíritos que estão no seu nível. Porque deve funcionar mais ou menos assim mesmo, né? Imagina que a gente tem uma pessoa com a capacidade de Einstein, que elaborou leis da física que hoje estão sendo comprovadas, algumas até refutadas, mas veja, ele propôs coisas que a gente não era capaz de avaliar com os nossos instrumentos. Agora a gente está começando a avaliar. E muitas se confirmam, outras não. Mas, né, que capacidade intelectual assim absurda, né, para aquela época. Muito à frente do seu tempo. Então, veja, quando um espírito que tem grandes conhecimentos quer transmitir, ele não vai transmitir conhecimentos de física avançada que Einstein foi capaz de receber, ele não vai transmitir para mim. Mas nem de longe, né? Porque eu sou assim, é, uma negação em física. Ele não vai transmitir para mim. Não vai, o instrumento é ruim, né? Ele vai, nossa, esse rapaz aí, o Totti, não sabe nada sobre física, como é que eu vou passar isso para ele? Não vai. Então, é, é sempre de dentro de si mesmos? Depende, né? Quando eles precisam de uma ajuda, eles têm uma ajuda porque são dignos de receber essa ajuda. Então, depende muito do próprio espírito, né? Depende muito de quem está recebendo e da utilidade de se receber aquilo. Kardec vai completar aqui esse trecho do livro dizendo que se fosse útil, né, que a gente pudesse distinguir claramente os nossos pensamentos dos pensamentos sugeridos, Deus haveria nos dado
o modo de fazer isso. Não é? Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém que assim aconteça. Porque nós precisamos aprender a fazer uso é do nosso livre arbítrio. É importante saber que nós somos influenciados? Importantíssimo. É de suma importância, como dizíamos no começo. Totti, mas ainda não entendi. Por que é de tão importante assim se o que vale é o nosso livre-arbítrio para a nossa sequência? É importante justamente porque pela tarefa íntima que nós temos aqui na Terra, que é realizar autoconhecimento e progresso íntimo. A tal da autorreforma, né? Reforma íntima. Se nós não soubermos que temos essas influências, nós não passamos a considerá-las. É mais difícil perdoar a nós mesmos. É mais difícil fazer o autoconhecimento. A gente se perde no meio desse turbilhão de pensamentos. Fica muito difícil eu me avaliar quando eu penso de manhã que a vida é bela e quando à tarde eu estou entristecido. Afinal de contas, quem sou eu? Se uma hora eu penso uma coisa e na outra, no mesmo dia eu estou completamente ao contrário. Então é nesse momento que o espírito faz a sua introspecção, pensa sobre si, avalia o que é dele e o que não é, e então ele privilegia a parte boa de tudo aquilo, de estar feliz em um momento, porque estive feliz, essa felicidade era só minha, até que ponto eu a criei, o que devo conservar dela. E o mesmo com a tristeza. Ela era minha, até que ponto fui eu quem a criou e, como ninguém quer ficar triste, como não conservá-la, como combatê-la, para não entrar por uma depressão, né? Para não entrar naquele turbilhão de sentimentos e pensamentos que vão fazer com que a nossa casa mental seja uma casa desconstruída, uma casa bagunçada, uma casa na qual é difícil viver. Então, por isso, ele é de suma importância esse conhecimento do livro dos Espíritos. Um pouquinho adiante, né? 463, estamos caminhando já para o finalzinho aqui das nossas perguntas, né? É comum dizer ser sempre bom o primeiro impulso. Isso está certo? Diz Kardec. O primeiro pensamento é nosso, como a gente viu ali, né? Meus amigos, aqui vale uma observação, né? O primeiro pensamento, na maior parte do tempo, é nosso. Não é algo assim, rígido, né? Não, o primeiro pensamento é sempre seu. Quando vem a terceira voz, é sempre de espírito. Não, não é assim, né? Nós estamos trabalhando no campo do pensar. E a gente sabe muito pouco a respeito desse âmbito. Aqui nós temos princípios para que a gente possa se orientar. Olha, na maior parte do tempo é assim, mas avalia, né? Avalia. E é isso que Kardec está fazendo aqui na questão 463. Ele está avaliando, ajudando a gente a avaliar. É sempre bom o primeiro impulso, isso é certo? Né? É algo da sabedoria popular. Olha a resposta: pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado, gente. O primeiro impulso de um espírito que tem inclinações à vivência excessiva dos prazeres é o primeiro impulso de vivência de prazeres, que pode fazer com que a vida dele se transforme em uma vida perdida, em uma encarnação perdida, que faça com que ele tenha atraso na sua jornada espiritual. Um espírito irritadiço, contudo, que está irritado por natureza, olha aqui, porque obviamente criou esse ambiente mental para si, né? O seu primeiro impulso é, né, deixar a irritação sair, ferindo as pessoas com as quais ele convive. Então é sempre bom o primeiro impulso? Depende, né? Depende. É sempre bom naquele que tende às boas inspirações, olha aí. Então, atenção, né? Atenção porque a nossa responsabilidade é essa. A nossa responsabilidade é modificar a nossa natureza, para que o nosso primeiro impulso seja um primeiro impulso sempre voltado, né? Sempre regido, sempre amparado, fundamentado nas boas inspirações. As boas inspirações
apenas são atendidas por espíritos que têm afinidade com elas de alguma forma. Se a gente não tem afinidade com a boa inspiração, ela pode vir como um primeiro pensamento do nosso anjo da guarda, antecipando uma coisa que vai acontecer conosco dali a 2 minutos, que não vai ser bom para a gente. Ele vem e traz a inspiração. Mas se a gente não tem afinidade com aquela forma de pensar, a gente não vai dar nem bola. Então, a gente precisa se concentrar no nosso aprendizado, na vontade, nas nossas virtudes conquistadas, tudo aquilo que está a par com o Evangelho do Cristo para a gente poder seguir em paz e seguir bem nesse sentido, né? Vamos em frente. 464. Como a gente vai poder diferenciar se um pensamento sugerido é de um bom ou de um mau espírito? Olha aqui, ó. Aqui nós entramos na questão 464. Aqui a gente começa a avaliação do bem e do mal. Como saber se é um bom ou um mau espírito? Como saber agora o critério moral, né, dos pensamentos que nos são sugeridos? Estudai o caso, os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. O discernimento, o livre-arbítrio, é responsabilidade daquele que está pensando, daquele que está vivendo, daquele que está escolhendo, daquele que está pensando, daquele que está sentindo, daquele que está agindo. Então, o estudo, né? O estudo dos próprios pensamentos, o estudo do conselho dado, o estudo da ação que vai partir, tendo como base aquele pensamento. Estuda-se tudo antes e depois decide, né? O paradigma, a base de comparação, o princípio é sempre o Evangelho de Jesus. Está em acordo com o Evangelho de Jesus? Eu estou fazendo bem para mim e para o meu próximo? Não estou infringindo a lei de Deus? Então, é um bom pensamento. E o bom pensamento vem de um bom espírito, né? Como eu vou saber? Porque o bom espírito só aconselha para o bem. Para o mal, jamais. 465. Penúltima questão. Afinal de contas, essa aqui é ótima, né? Ótima questão. Com que finalidade os espíritos nos induzem ao mal? Para quê? O que eles ganham com isso, nos induzindo ao mal? E notando, né, que aqueles que nos induzem ao mal não pode ser um bom espírito, porque o bom espírito só aconselha para o bem. É um espírito atrasado, né? Um espírito atrasado moralmente. Para que ele faz isso? O que ele ganha com isso? Para que sofrais como eles sofrem. Está explicado, né? O que eles ganham com isso? Companhia. Eles querem que a gente sofra exatamente como eles sofrem. Eles ganham a nossa companhia. É isso que eles querem. Não querem sofrer sozinhos. 465A. Tá, mas isso diminui os sofrimentos deles? Não, não diminui. Mas fazem isso por inveja, porque não podem suportar que existam outras pessoas mais felizes do que eles. Então, por que eles fazem? Porque eles querem companhia, porque eles têm inveja. E pergunta 465B: de que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Todos os sofrimentos que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Então, eles querem companhia, eles sentem inveja e querem que nós estejamos na mesma classe espiritual a qual eles pertencem, né? Vale lembrar aqui a questão número 281 do Livro dos Espíritos, que a gente já estudou, né? Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Pelo despeito que lhe causa não terem merecido estar entre os bons. Acho que já basta, né? Então, pelo despeito, pela inveja, pela sua incapacidade naquele momento de alcançar o bem, de alcançar a felicidade. Então, não querem também que os outros sejam, né? Que os outros sejam felizes. Meus amigos, aqui eu vou fazer uma pequena pausa e citar uma passagem do livro dos médiuns, porque vejam, né? Tudo que a gente está falando aqui, inclusive agora entrando no âmbito moral, é base para algo que é muito estudado, né, da doutrina espírita, que são as obsessões. Então, lá no livro dos médiuns, na segunda parte, que fala sobre as manifestações espíritas, no capítulo 23, capítulo sobre a obsessão,
causas da obsessão, Kardec vai nos ensinar que as causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Olha só, é um espírito inferior, obviamente, que está influenciando outro. É assim que começa a obsessão. Em grau de influência mais alto, aí a gente chama de uma obsessão, né? A gente tem os graus ali de influência que a gente estuda numa outra oportunidade. Enfim, mas assim que nascem, por esse meio aqui, pela interferência dos espíritos no pensamento, que nascem as obsessões. Se afinizam com aquele espírito encarnado, a afinidade entre os dois vai crescendo, vai influenciando cada vez mais, e então vai gerando ali o caráter obsessivo. Então, causas da obsessão, de acordo com o caráter do espírito. Às vezes é vingança, às vezes é só desejo mesmo de fazer o mal. Às vezes o espírito encontra uma espécie de satisfação em atormentar os outros. A gente conhece pessoas encarnadas assim, né? Às vezes esse espírito se compraz, né, na irritação, no despeito, né, no azar, entre aspas, né, daquele espírito que está encarnado. E ele se põe nessa tarefa. Ódio, inveja do bem. Então, daí, né? Aí Kardec esmiuça para a gente ali os motivos pelos quais os espíritos nos fazem o mal. Eu vou ler um trechinho aqui dessa parte do Livro dos Médiuns que é muito interessante. Escreve Kardec: um desses espíritos, se apegou como podia a uma honrada família do nosso conhecimento. Interrogado acerca do motivo por que se agarrara a pessoas distintas, que era uma boa família, né? Uma família de boas pessoas, em vez de o fazer a homens maus como ele, respondeu: estes não me causam inveja. Olha só, os homens maus não me causam inveja. Essa família causa. Então é essa que eu queria atormentar, né? Outros são guiados por sentimento de covardia e assim por diante. Então, muita atenção com aquilo que nos acontece no dia a dia. Quando nós estivermos vivendo, né, o nosso dia a dia, que a gente possa estar atento a essas influências. Bom, vamos lá. Última pergunta de hoje, última pergunta e resposta, né? Fechando essa questão moral aqui. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? E a pergunta de Kardec contém uma nuance aqui que é importantíssima de ser notada. Kardec perguntou por que Deus permite e não porque Deus quer que os espíritos nos façam o mal. Vejam, Deus não quer o mal de filho algum, de espírito algum. Não é vontade de Deus que aconteça assim. Mas Deus, por outro lado, permite que assim aconteça. E agora a gente vai entender por que Deus permite. Porque os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, daí a permissão. Lembra que a gente falou agora há pouco, né, aqui com o Emmanuel, que a, existe essa correlação, né, que se trabalha junto, que que reverbera o pensamento, que ele une, né? Então, por quê? A utilidade disso é causar o progresso, pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. A convivência com esse tipo de situação nos coloca em prova constante. Vamos seguir a resposta. Como o espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. A ciência do infinito é ciência do infinito, né? O conhecimento sobre o ser integral, o conhecimento sobre o espírito, a espiritualidade, sobre Deus. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Olha só, a missão dos espíritos superiores é nos colocar no bom caminho, né? Desde que sobre ti atuam influências más, é porque as atrais desejando o mal. Olha só, né? Por isso que Deus permite, porque está intimamente ligado à nossa imperfeição, às nossas limitações.
está intimamente ligado à nossa necessidade de progresso. É só assim que a gente vai aprender a não desejar o mal, porque aí a gente fica livre dessas influências. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, segue a resposta aqui, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Vejam, né? Para qualquer mal pendor, o assassínio é só um exemplo. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Então, aqui explicado, né? A utilidade, por que que Deus dá essa permissão. Apenas na condição de desejarmos o mal é que eles podem nos influenciar. Só quando queiras o mal podem eles ajudar-te na prática do mal. Desde que sobre ti atuam más influências é que as atrai desejando o mal. Então, apenas assim a gente recebe essas influências. A gente deseja o mal, recebe influência. A gente quer praticar o mal, eles nos ajudam a praticar o mal. Então, o princípio está sempre em nós, né? Como combater isso? Tendo as boas influências ali na nossa balança, que é o finalzinho da resposta. Bom, vamos ao comentário de Kardec e com ele a gente encerra o estudo de hoje. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, Deus confia a nossa consciência. O nosso guia é sempre a nossa consciência, né? A gente sabe que ninguém pode ultrapassar os recursos próprios, os nossos próprios recursos de progresso que nós já realizamos, né? Portanto, o nosso trabalho é conseguir um pouquinho mais de progresso no dia a dia. Prestar muita atenção na assimilação de ideias que nós temos, no modo como nós vemos a vida, nas nossas interpretações. E então colocarmos tudo diante daquela pedra de toque que é o Evangelho do Cristo. Para a gente encerrar aqui a nossa reflexão, eu quero fazer uma menção ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Item, o homem no mundo. Esse item é espetacular, né? Ele nos ensina que para a gente ser virtuoso, a gente não precisa ser severo, a gente não precisa ser tristonho, a gente não precisa repelir os prazeres da condição humana, a gente não precisa viver uma vida de isolamento do mundo. Pelo contrário, né, o título do item é O Homem no Mundo. E ele nos dá uma receita para a gente fazer essa avaliação dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas inclinações, das nossas vontades. Eu vou ler esse trechinho então. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Então, tudo que eu fizer, eu conto para Deus. É isso que está escrito aqui, né? Continua o texto. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais num arrobo da alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Então, olha o que o Evangelho está nos ensinando. Vai começar uma obra, conta para Deus. Senhor, vou fazer tal coisa. Terminou a obra, conta para Deus. Senhor, eu acabei de fazer tal coisa. Abençoa, né, o produto daquilo que eu fiz. Senhor, estou começando. Abençoa o meu esforço, o meu trabalho. Senhor, estou terminando. Abençoa o resultado, né? Tudo que a gente for fazer, contar para Deus. E os nossos pensamentos também. Se a gente quiser colocar tudo nesse pacote, pensamento também. Conta para Deus. Não deu para entender por que disso? Vamos para exemplos práticos. A gente convive com uma pessoa difícil e a gente vem aquele pensamento assim, né? Eu tenho uma vontade
de dizer umas verdades para essa pessoa. Aí quando vier esse pensamento, você conta para Deus. Fala assim, Senhor, eu acabei de pensar aqui em de dizer para a pessoa isso, 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 isso. Senhor, acabei de ter um pensamento aqui de fazer uma coisa com aquela pessoa. O Senhor abençoa eu fazer isso? Né? Conta para Deus, porque é, se a gente tiver vergonha só de contar para Deus o que a gente pensou, pedra de toque está aí, né? Está muito bem posta. O modo de avaliação está aí. O homem no mundo vive assim, reportando-se a Deus o tempo todo. Senhor, pensei isso. Senhor, estou querendo aquilo. Senhor, estou fazendo tal coisa. Né? Aí a gente vai contando para Deus e vai vendo o que, que a nossa consciência diz a respeito daquilo que a gente está contando para Deus. Ah, e detalhe, viu? Não precisa ter vergonha de contar, não, porque Deus já sabe. O exercício é nosso, né? O exercício é nosso. É um exercício de, ao contar a Deus, criar para nós mesmos uma autoconsciência sobre o que estamos pensando, fazendo e criando. É uma excelente dica, não é, meus amigos? Muito obrigado pela companhia nos estudos de hoje. Eu desejo uma excelente semana a todos, que nós possamos aproveitar muito bem os conhecimentos aqui do Livro dos Espíritos, a orientar as nossas vidas para um futuro melhor, para uma vida melhor, que nós aqui, homens no mundo, saibamos viver com alegria e em observação às leis do Pai Celestial. Um abraço fraterno e até logo mais com mais um estudo do Livro dos Espíritos.